Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje a gente vai falar sobre um texto chamado O Gato. É um conto de fadas romeno de uma certa complexidade, mas de uma grande beleza. História de uma princesa que aos 17 anos é transformada em gato. Ela é obrigada a ficar dessa forma até que o filho do imperador aparece e lhe corte a cabeça. What? É isso mesmo que você ouviu. Esse é um conto de fadas das antigas. E ele é cheio de simbolismo e cheio de coisas muito misteriosas. E para a gente conseguir penetrar fundo nesse poema, né, nesse conto e entender as nuances, a gente vai trabalhar com o Luciano Guimarães de novo. Mas antes de chamar ele aqui para o boteco, do Projeto Mayhem, Florindo Peixoto. Está Fechado. mutado. Boa noite, pessoal. Hoje é dia de aprender um pouco mais de psicologia analítica com os argumentos da Marie-Louise von Franz. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Salve, galera. Olha, eu li esse conto há muito tempo atrás, não lembro muita coisa, mas eu lembro que quando eu li o livro da Marie-Louise von Franz, eu fiquei bem surpreso com algumas concatenações que ela fez. Vamos ver se o Luciano vai trazer coisas tão impactantes para a gente quanto o próprio livro nos indica. E diretamente do Morte Súbita, Tiago Tamosauskas. Boa noite, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui, agradecer ao Luciano a presença, que vai ensinar bastante coisa pra gente. E a Marie-Louise é diva na alquimia, né? Então eu não poderia perder a aula de hoje, vai ser muito legal. Seja muito bem-vindo. O Luciano já esteve aqui, então se você não conhece, pausa e vai assistir a outra entrevista com ele. E depois, Luciano, a gente tem ainda que fazer. Eu recebi o teu livro da Estrela Rosa Cruz, que é maravilhoso. Aí ano que vem, assim que a gente voltar com as entrevistas, a gente vai ter que fazer um programa só específico desse livro, né? Então seja muito bem-vindo de novo. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. É muito bom estar aí novamente e a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre essa questão da redenção do feminino. E caiu num dia muito interessante, né, porque hoje, né, no dia 26, no Projeto Mayhem, a gente está com a questão daquele trabalho, né, que está sendo feito com uma deusa quitônica, né? E aí casou, né, justamente da lua cheia e tudo, e a gente poder estar falando um pouquinho desse conto que vai falar bastante, né, dessas deusas e desses arquétipos. Paulo, você levantou a mão? Sim, levantei sim. Antes da gente entrar no conteúdo em si, fazer só um comentário. Já de antemão, vou pedir desculpa pelo meu alemão, pedir mais desculpa ainda pelo meu romeno, porque eu queria perguntar o que que você acha a respeito, né? Porque o livro saiu no Brasil, né, como o Gato, né, um conto sobre redenção feminina. Porém, né, a personagem que se transforma em gato é uma personagem feminina em si, né? No alemão, tanto gato quanto gata tem a mesma pronúncia, né? Que é Hatze, né? E no romeno também tem a mesma pronúncia, né? A palavra psicar, ela serve tanto para o gato quanto para a gata. É uma palavra que ela tem, é comum de dois gêneros, enquanto no português a gente tem essa diferenciação, né? E aí eu queria saber da sua opinião, o que que você acha sobre essa tradução num livro que fala sobre a redenção do feminino, mas logo no título não coloca a gata, né? Transforma como o gato nesse sentido. Sim, acho que isso é impressionante, né? Porque deveria ser a gata, né? Por uma questão de tradução, né? Ficou-se como o gato. Eu até queria trocar no título da palestra, né? Mas depois preferi manter como está, até para falar um pouquinho sobre isso, né? Mas de fato vocês vão ver aqui que é uma gata e ela é a personagem principal do livro. Mas voltando a falar sobre isso, né? Essa questão foi traduzido como gato e talvez fale um pouquinho de algo que a gente vai discutir também, que é essa questão do masculino,
que, de uma forma ou de outra, sempre se sobrepõem. Esse conto vai falar muito sobre isso, né, dos perigos dessa redenção do feminino, que é feita, né, através da personagem principal, mas que, no fundo, ela se redime na medida em que ela força o masculino a se redimir. Então, talvez essa tradução e colocar o título, né, enquanto O Gato, fale um pouquinho sobre isso para a gente. Vou começar, então, fazendo a leitura. Eu tinha feito, sim, uma apresentação do PowerPoint bonitinho, mas eu acho que quando a gente está falando de contos de fadas, é importante que a gente tente voltar àquilo que talvez foi a realidade da maioria de nós, que era aquele conto, né, que era feito, às vezes, em roda, que era feito ali na escolinha, que era feito com o pai, com a mãe, com o irmão, ou quando a gente jogava RPG, e que você tinha que imaginar as figuras, né, e não receber aquilo pronto. Isso, inclusive, é um dos maiores problemas que a gente vive hoje na clínica infantil, que é a criança que fica o dia inteiro ali no celular, o dia inteiro na televisão, e ela recebe as imagens todas prontas e ela não produz, né, o seu imaginário. Então, que a gente possa se sentir se estivéssemos aqui em volta de uma fogueira e nesse hábito sagrado, né, de contar as nossas histórias. Então, vou fazendo a leitura, eu mandei o texto também no chat, mandei lá no projeto MEI. Então, quem quiser ir acompanhando, né, a leitura do conto, a gente vai fazendo a leitura e vai comentando a respeito dele. Esse conto, ele começa da seguinte maneira. Havia um imperador que tinha tanto dinheiro que não sabia o que fazer com ele. Apesar disso, porém, ele era muito infeliz porque não tinha filhos. Então já começa o conto mostrando que existia um império, e aqui a questão do imperador, né? Na Romênia era esse o título, né? Se chamava de imperadores e não de reis, mas é a mesma figura, né? Dessa pessoa que reunia o poder temporal e o poder espiritual ao mesmo tempo. Então nós estamos falando de um reino estéril, um masculino que é apresentado como um masculino que não gera descendência. Isso é extremamente perigoso para um império. Isso é extremamente trágico para o masculino, um masculino que não vai gerar o herdeiro. E aí esse imperador, um dia, ele pergunta à esposa, por que você está tão triste? E ela respondeu, meu querido marido, eu gostaria de pegar o coche e dar um passeio. E ele responde, espere, vou construir-lhe um barco. E ele mandou construir um belo barco, o mais belo do mundo. Olhar diretamente para o sol não cegava tanto como olhar para esse barco. Quando o barco ficou pronto, o imperador disse à esposa, querida, amanhã você pode partir. O barco está pronto. E aí é interessante que, em que pese que o imperador é uma figura masculina, ele tem uma intuição que é uma função geralmente ligada ao feminino, de que o caminho da sua esposa não deveria ser um caminho por terra, mas um caminho por mar. Não usando um coche, mas usando um barco. E isso é muito interessante, porque usar o coche é você andar pela terra. E a terra, embora a sua ligação com o feminino, né, de uma grande produtora de vida, aquilo que você pode andar num carro, teoricamente, ainda que com mais dificuldade, você pode ir a pé. Mas, em geral, aquilo que você consegue ir num barco, você não consegue, né, caminhar sobre as águas, né, a menos que você seja Jesus Cristo. E aí, então, é o imperador tendo a intuição de que o caminho da sua esposa não deveria ser pela terra, a terra, o pé na terra, estar sobre a terra, está ligado ao consciente. Ela deveria ir pelo mar. O mar que é o grande símbolo do inconsciente, especialmente do inconsciente coletivo. Então, ela tem que caminhar nesse barco através do mar. O barco, enquanto a proteção
que faz com que possamos caminhar por esse inconsciente de uma forma segura, que a gente não seja tragado, que a gente não mergulhe e não se afogue no inconsciente, não seja tomado pelo inconsciente. O barco tem essa função, por isso os deuses andavam muito em barcos, né? O próprio andar do sol, que aqui há uma relação, né? Esse barco que era tão bonito como o sol, né? De certa forma ele está fazendo uma ligação com outros arquétipos, como o barco, né? Que carregava o sol, tanto da mitologia grega quanto da mitologia egípcia. Esse barco, então, é que vai ser o caminho da imperatriz. Ela precisa ir para o inconsciente. E acrescentou, então, o imperador: ao voltar, se não estiver grávida, você não poderá mais ficar comigo, nem vir à minha presença novamente. Então, a gente vê um império onde há uma esterilidade, e aqui a gente vê que esse casamento estava fracassado, porque, poxa, você manda sua mulher viajar de barco e fala que ela tem que voltar grávida, né? Enfim, não devia estar muito legal lá essa relação, né, desse imperador com essa imperatriz, né? Mas ele faz isso e diz que ela tem que voltar grávida da viagem, ou então ela será excluída. Assim, ela embarcou com 2 damas de honra e iniciou uma longa viagem, durante a qual elas não viram absolutamente nada e nem ninguém no mar, em ilhas ou em terra firme. Certa noite, porém, e aí é interessante, certa noite, a noite também é o símbolo do aprofundamento do inconsciente, é quando a gente passa, né, para esse mundo do inconsciente. Uma espessa névoa e uma forte tempestade quase puseram o barco a pique, mas pela manhã, dispersa a névoa e serenada a tempestade, a imperatriz acordou e viu ao longe um enorme palácio sobre as águas. As damas de honra se juntaram a ela e as 3 ficaram admirando o palácio. E com os mantimentos já estavam escassos, resolveram aportar. A imperatriz mandou as crianças até o palácio e quando elas voltaram, ela perguntou: quem mora lá? E elas responderam que alguém lhes dissera que a mãe de Deus morava lá. E que quando ouviram essa resposta, não tiveram coragem de entrar. A imperatriz então afastou-os do caminho e ela mesma entrou no palácio. Ao passar pelo jardim, viu uma bela macieira com maçãs douradas e sentiu um desejo súbito de comer uma. Tão forte era esse desejo que ela disse às criadas: se eu não comer uma dessas maçãs, morrerei. As criadas tentaram aproximar-se da árvore, mas não conseguiram. Sem a maçã, a imperatriz ficou muito doente. As criadas então se aproximaram novamente da árvore, dessa vez conseguiram furtar uma maçã e levaram imediatamente a imperatriz. Esta comeu a maçã, vomitou e de repente sentiu como se já estivesse grávida de 6 meses. Cheia de alegria, ela disse: vamos voltar logo para casa, pois meu desejo se realizou. Aqui tem algumas questões que não podem passar despercebidas. A primeira delas é a casa da Mãe de Deus. A Mãe de Deus, pensava que é um conto romeno, então está se falando de Nossa Senhora. Mas é interessante que essa Mãe de Deus, ela está num palácio. Ela não está numa capela, ela não está numa igreja. E ela guarda maçãs de ouro, que fazem uma referência muito clara à árvore do conhecimento do bem e do mal, e também às maçãs de ouro do Jardim das Hespérides, né, que eram propriedade de Hera e que foram dadas por Gaia e foram plantadas, né, no final de um grande jardim, e que é, inclusive, dos trabalhos de Hércules, roubar uma daquelas maçãs, e ele é um dos trabalhos em que ele não usa sua força bruta, né? Ele vai usar sua inteligência para convencer Atlas a fazer esse trabalho para ele. Até porque Então, só um ali a Deus pode ideia... acessar ali, né? Até porque só um Deus pode acessar esse jardim, né? E o Hércules, como semideus,
não conseguiria entrar. Bem lembrado, Paulo. Ele precisava realmente dessa ajuda. E então traz essa ideia de que essa mãe de Deus que está se falando aí, colocada como Nossa Senhora, talvez não seja, de fato, a Nossa Senhora católica. Mas ainda quando a gente prossegue no conto e vai dizer, mas a mãe de Deus se levantou naquele momento e notou que a maçã mais bonita de sua árvore tinha desaparecido. E ela pergunta, quem roubou a minha maçã? E imediatamente ela lança uma maldição. Se dessa maçã nascer uma menina, ela será tão bela como o sol. As pessoas olharão para o sol e não ficarão cegas, mas ser-lhes-á impossível olhar para ela. Ao completar 17 anos, porém, ela se transformará numa gata. Deus mandou-a fazer isso. Essa maldição recairá sobre ela e sobre todos os moradores do palácio, até que surja um filho de imperador e corte a cabeça da gata. Então todos voltarão a ser humanos novamente. Até então, porém, ela será uma gata. Bom, esse é o único conto que a Marie-Louise conhece, eu também. Não sei se alguém já viu um outro conto, que Nossa Senhora amaldiçoa alguém, especialmente amaldiçoa uma criança, né? Então, essa é mais uma pista de que essa mãe de Deus não é a Nossa Senhora, que é uma figura, né, que dentro do caminhar, né, do catolicismo, é uma figura que vai sendo construída ao longo dos séculos. Inicialmente, a Nossa Senhora pouco se importava se ela era virgem, se ela teve outros filhos, se ela não teve. Isso vai ser trabalhado especialmente no século IV, com um dos concílios, e aí depois vem o dogma da Imaculada Conceição, depois vem a questão, né, do dogma da Assunção, em 1950 ela é reconhecida, embora ele seja ali, começa a ser discutido no século XI ou século XII, e essa figura de Maria, que vai sendo recebendo cada vez mais condições que pertenciam apenas à divindade, vão transformá-la numa figura que, para a Igreja Católica, ainda que não admitida dentro da divindade, é ela que faz esse papel do feminino, né, dentro da Igreja Católica. E, em muitos países, e por que não dizer no Brasil, a ligação das pessoas com a divindade se faz especialmente através, né, de Nossa Senhora, mais às vezes do que do próprio Redentor, o seu filho. Isso mostra como que o arquétipo, ele muitas vezes ele vai reconstruir as suas relações dentro das próprias religiões para que os princípios masculino e feminino de alguma forma tenham tenham a sua união, né, o seu diálogo. Ainda que, no caso de Nossa Senhora, ela é vista sempre em seu aspecto luminoso, seu aspecto benfazejo, seu aspecto de mediadora dos pecadores diante de Deus. Mas, na verdade, essa deusa, como uma deusa que amaldiçoa, como uma deusa que tanto dá a vida quanto dá a morte, nós podemos perceber que, na verdade, o que está por trás, né, dessa mãe de Deus é uma deusa quitônica. Provavelmente Isis, mas poderia ser Inanna, poderia ser Ferônia, poderia ser tantas outras deusas que eram cultuadas e eram temidas, sobretudo, por algo que o feminino faz, que é a sua ambiguidade, de ao mesmo tempo dar a vida e dar a morte. Paulo? A minha pergunta vai justamente nesse sentido. Você está apresentando para a gente, né, essa questão de uma ambivalência dentro da figura da deusa como um todo, seja qual aspecto ela venha a ter. Né? E aí, dentro da maldição dela, né, ela transforma a ideia de colocar a menina virar um gato, que justamente também é visto como um animal ambivalente, né, dentro desse aspecto. Ele é um animal em que
Ele, ao mesmo tempo que ele é tranquilo, ele pode ser arredio, ele destrói e ele acaricia. Você percebe alguma correlação em relação a isso? Ou você acha que o texto vai nos abordar isso, esse ponto também? Ou é uma viagem da minha parte? Não, sim, vai abordar e realmente a questão do gato, né? O gato, ele era visto como uma... Primeiro, ele é visto em muitas culturas, sobretudo na egípcia, né, que a gente tem mais conhecimento, como um animal extremamente benfazejo, né? Ele é um animal que transita pelos dois mundos, é um animal muito ligado à música, à criatividade, né, ao prazer. E uma das expressões dessa questão felina é a deusa Bast, né, que era justamente essa deusa que era filha de Ísis, às vezes com Osíris, mas muitas vezes ela é filha de Ísis com Ra. E, né, então ela trazia tanto essa ligação com o Sol e a Lua ao mesmo tempo. Uma deusa extremamente musical, uma deusa extremamente orgiástica, né? Mais uma deusa que também poderia trazer esse lado da ambivalência, como Isis trazia, né, de amaldiçoar ou não. Mas o gato tinha essa ideia, né, de um animal que trazia alegria, né, que trazia coisas boas. Isso vai mudar, especialmente na Idade Média, onde o gato, sobretudo o gato preto, ele vai ser associado ao diabo e, consequentemente, ao arquétipo feminino que amaldiçoa, que é dividido. Enquanto você vai ter a Nossa Senhora, que abençoa, as santas, né, que abençoam, você vai ter as bruxas, que amaldiçoam. E o animal da bruxa é o gato, especialmente, né, é o gato. Então, aí ele passa por uma transmutação simbólica, né, desse animal benfazejo, desse animal que transita entre vários mundos e traz sempre benesses, ele vai passar a ser visto, né, como uma maldição, visto como um animal que traz mau agouro, que traz azar, né, enfim. Então, assim, Paulo, perfeito a sua colocação. De fato, o conto está trazendo isso. E está trazendo inicialmente a questão da maldição, né? Então, transformar como gato é algo ruim, é visto como negativo nesse princípio do conto. Mas, pensando pelo viés da psicologia analítica, alquimicamente, na medida que transforma em um animal, você está dizendo que aquela figura ela está sendo levada para o inconsciente. Tanto que sempre que você tem a representação de arquétipos em sonhos, por exemplo, que vem na forma de animal, significa uma distância da sua consciência. Quanto mais você representa um complexo que você tem na sua psique mais humanizado, significa que é mais fácil você integrá-lo. Cada vez que ele é representado como um animal, especialmente cada vez quando ele é representado como um animal de maior distância né, hoje nem se fala muito cadeia evolutiva, né? Isso não é muito correto, né? Mas mais distante, né, dos mamíferos, significa uma maior dificuldade de que esse arquétipo seja integrado. Então, transformar-se em gato é levar esse conteúdo, né, esse arquétipo, para o inconsciente. E aqui algo que eu esqueci de falar no início é a diferença da saga para o conto de fadas, que é algo muito importante quando a gente lê um conto de fadas. Marie-Louise, a saga é aquela história que começa localmente, num espaço geográfico, mas quando ela alcança arquétipos que são comuns a todas as culturas, ela pode se transformar num conto de fadas. E, em geral, ela se torna atemporal. Qual que é uma das grandes diferenças? Em geral, no conto de fadas, os personagens nunca mudam. Então, se você tem um príncipe valente, ele sempre será o príncipe valente. Se você tem o rei maligno, ele sempre será o rei maligno.
No fundo, esses personagens, eles são arquétipos. O conto de fadas sempre traz uma dança de arquétipos, e não uma dança de personagens, como na saga, onde eles às vezes vão mudando, né? O herói vai se transformando, né? No conto de fadas, em geral, isso estaciona. Florindo? Voltando ao que estava falando sobre a maldição, é interessante também que a gente vê que a princesa, ela é colocada como, né, se ela nascer uma menina, será mais bela que o sol, né? Então já faz um paralelo para ela com ela, né, sobre a luz do sol. E depois, né, dos 17 anos, ela iria se transformar num gato, de certa forma um ser da noite, né? E a questão dos 17 anos, né, a questão da maioridade, poderia também colocar um paralelo como a questão da sensualidade feminina desabrochando nesse momento e por isso ela indo para o inconsciente para lidar com essa situação nova? Perfeito. Nós vamos ver, inclusive, no adiantado conto, né, que como que a redenção, e redenção aqui também é outra coisa interessante de falar, que a redenção não é nesse sentido que a gente costuma entender nesse sentido cristão. Redenção não é você ir para um outro mundo melhor, né? Redenção aqui é entendido como você se livrar de uma maldição. E essa questão dos 17 anos, sim, está ligada à maioridade e especialmente está ligada à vida sexual ativa. Isso é negado, né? É o que está uma das coisas que está por trás da maldição. É a real vivência da sexualidade. É isso que está sendo negado à princesa e é isso que, em geral, a nossa sociedade nega à mulher. Então, perfeita a sua observação. Seguindo, então, né, percebemos então essa questão de quem é essa deusa. Então, é uma deusa antiga, quitônica, ambígua, como é o feminino. É ela que amaldiçoa, então, a filha da imperatriz, que, diga-se de passagem, já estava grávida. Percebam que o conto fala que ela sente como se estivesse grávida e já de 6 meses. Então, na verdade, ela já estava grávida. E aí mostra como que esse reino estava um reino totalmente perdido, porque você tinha um imperador fracassado e você tinha uma imperatriz que, de tal forma, desligada do seu feminino, que ela tem que ser orientada pelo feminino do marido para que ela pudesse seguir pelo seu caminho, pelo inconsciente. E mais, ela não percebe que estava grávida até comer da maçã. No fundo, o imperador já sabia disso, ela não. A própria mulher, que é coisa mais feminina, né, do que a questão da gestação, e ela estava completamente desconectada, né, dessa condição. Bom, quando a imperatriz chegou em casa grávida, o marido ficou tomado de alegria indizível. No tempo apropriado, ela deu à luz uma linda menina e todos se alegraram. A menina cresceu como ser humano normal, mas no dia do aniversário de 17 anos, à mesa, ao meio-dia, ela subitamente se transformou numa gata e desapareceu com todas as suas criadas. Aí o conto ele muda de local, algo que nem sempre é tão comum no conto de fadas. Mas ele vai introduzir um outro reino. E o conto vai falar: havia também, num país distante, o imperador com 3 filhos. A imperatriz havia morrido e ele se entregara à bebida. Como queria livrar-se dos filhos, ele chamou os 3 e disse: vou dar-lhes algumas ordens. Aquele que for capaz deve trazer-me um pedaço de linho tão fino que se possa soprar através dele e fazê-lo passar pelo buraco de uma agulha. Todos deverão trazer-me um presente. Então verei quem é herói de verdade. Eles concordaram e foram até um grande castelo na floresta, onde festejaram e ficaram juntos pela última vez. 3 vezes em 3 noites eles beberam e comeram. Depois disso se separaram, cada um seguiu o caminho de sua escolha, prometendo que voltariam a encontrar-se no prazo de 1 ano. Esse segundo reino
O masculino também está adoecido. Um rei neurótico, né, que se entrega à compulsão do álcool, e a compulsão fala desse lugar, dessa mensagem, né? Toda compulsão fala de uma mensagem que não está sendo vista, que não está sendo acolhida, integrada. E aí há essa repetição, né, que, em geral, traz transtorno à pessoa e ao seu entorno. E um feminino inexistente, a imperatriz havia morrido. Esse imperador, ele pede aos filhos que vá buscar o linho tão puro que possa ser soprado e passe pelo buraco de uma agulha. O linho é um tecido, né, que é muito utilizado nas vestes sacerdotais, muito ligado à questão, né, do mundo de lá, muito da questão espiritual, e ele quer um linho puríssimo. Então mostra um imperador adoecido e um imperador que tem uma visão muito enganosa, uma visão muito infantil, muito precária, né, do que seria essa redenção para o seu reino. Que a ideia desse linho tão fino, tão luminoso, tão do mundo espiritual tão alto, que seria impossível que ele se encontrasse, né, dentro daquilo que o reino poderia viver. Mas ele dá essa missão aos seus 3 filhos. O mais velho escolheu um caminho em que ele passaria fome, mas seu cavalo teria alimento. A única coisa que encontrou foi um belo cachorrinho. Ele ficou fora 2 meses. O segundo seguiu um caminho que tinha alguma coisa para comer, mas seu cavalo não tinha nada. Ele encontrou um pouco de linho grosseiro que se pode fazer passar pelo buraco de uma agulha grande, se realmente se quisesse fazer isso, mas era preciso forçar bastante. Então, os 2 mais velhos, um vai seguir um caminho. Ele não come nada, mas o cavalo come. A ideia do cavalo está ligado aos instintos e ao corpo. Então, se o cavalo come, quer dizer que ele seguiu um caminho pela matéria. E ele acha um cãozinho que é diferente do gato, um animal de extrema lealdade, mais previsível, e onde as coisas não acontecem, né, com pouca previsibilidade. O outro vai seguir um caminho em que ele come, mas o seu cavalo não. Então, ele segue o caminho da ascese. Ele encontra, inclusive, o linho, mas é um linho grosseiro. É uma espiritualidade que está desconectada da matéria. Uma espiritualidade que desconsidera, né, o mundo físico, que desconsidera as relações. Então, é uma espiritualidade que não alcança aquilo que o imperador desejava. Então, são 2 caminhos distintos, né? Um caminho desconectado do espiritual, o outro caminho desconectado da matéria. O irmão mais novo se embrenhou numa floresta densa e escura. Inesperadamente, desabou uma chuva torrencial que não deixava ver absolutamente nada. A floresta. A floresta é um símbolo da entrada se o mar, né, o oceano, a entrada, o trânsito, especialmente no inconsciente coletivo, a floresta, em geral, ela é o símbolo da entrada no inconsciente que carregamos, o inconsciente individual e o inconsciente corporal. Muito se fala sobre a questão de como se demonstrar o inconsciente. Né? Freud vai falar, né, das formações do inconsciente, como o ato falho, como os xistes, os sintomas e os sonhos. Mas se a gente pegar a bioenergética moderna, a Gestalt, entre outras correntes, elas vão mostrar que a maior prova do inconsciente é o nosso corpo. O que, de fato, nós controlamos do nosso corpo? Quase nada.
A maioria, a vida, ela acontece dependente da nossa vontade. Embora pela vontade possamos tirá-la, mas ela não precisa da vontade para ela continuar existindo. Os processos que mantêm a vida, eles não dependem da nossa vontade, eles não dependem da nossa consciência. Então, o nosso corpo é a grande prova da presença do inconsciente. E o príncipe, então, ele mergulha, quando ele chega na floresta, na verdade, ele está se encontrando com o seu próprio inconsciente, entrando no mundo do inconsciente. E, em geral, quando você entra no mundo do inconsciente, ocorre essa torrente, ocorre essa chuva, a ideia da chuva, dessa água que cai do céu, que nos faz mergulhar, né, que nos faz sentir a presença da inconsciência. O desespero foi tomando conta dele, pois choveu 3 dias e 3 noites sem parar, e a escuridão era total. Na manhã do terceiro dia, a queda de um raio produziu uma claridade tão intensa que o jovem pôde ver um palácio à sua frente. Ele disse para si mesmo: irei imediatamente a esse palácio, sejam quais forem as consequências, não consigo ir adiante. O raio, o insight, a ideia da graça, a ideia de que, por mais que você se esforce, e o esforço é necessário, percebam como ele se esforça, há um momento em que alguma coisa acontece. E esse acontecer é algo que está para além da nossa vontade ou do nosso esforço. Mas aquilo vem, e é a ideia do raio, esse símbolo do raio, do insight, do eureka, do opa, da graça, do milagre. Ele chega, então, no palácio. A porta estava fechada e a muralha que rodeava o palácio era muito alta. Estou morrendo de fome, disse ele em sua solidão, mas ninguém o ouviu. De repente, perto da porta, ele viu um pedaço de carne suspenso por um fio e pensou: vou pegar esse pedaço de carne, pois estou com muita fome. Mas o que ele via não era carne, e sim um punhado de pedras preciosas parecido com carne. Subiu na muralha para alcançar o pedaço de carne, mas ao tocá-lo, ficou com o pé preso. Aí é quando o inconsciente, através de um símbolo, te atrai e te enlaça. Ele é captado, ele é cooptado pela força do inconsciente, pela força do império da gata. É um dos protagonismos da real protagonista da história, que é a gata. Ela está por trás disso, ela atrai o príncipe com algo que ele quer, que é a carne, que é matar a sua fome, e que diz mais, que é a necessidade desse príncipe de se encontrar com os seus instintos, de se encontrar com a sua própria sexualidade. Ele percebe que, na verdade, eram pedras preciosas, que ele não podia comer aquilo, ele é enlaçado, e, de repente, ouve um sino tocar e, aterrorizado, caiu ao chão. O sino, em geral, é um símbolo de algo importante que está acontecendo. E também uma evitação do mal, um afastamento daquelas figuras ou entidades que, de alguma forma, poderiam perturbar um ritual em andamento. Com a queda, a porta se abriu, mas ele não viu ninguém, só a mão que abria a porta. Assim ele entrou dizendo: bem, vou entrar, aconteça o que acontecer. Ele foi andando pelas salas e corredores, mas não encontrou absolutamente ninguém. Finalmente, ele foi dar numa outra sala, onde havia uma mesa com uma vela e uma cama. E pensou comigo: muito bem, vou entrar e descansar, estou encharcado de chuva. No momento de sentar-se na cama, porém, 10 mãos apareceram, mas só mãos, sem corpos. As mãos começaram a bater nele e a despi-lo, mas ele não via ninguém. Em seu desespero, ele exclamou: ó Deus, quem está me batendo deste modo? As mãos só pararam de bater quando ele ficou totalmente despido. Então, de repente, ele viu comida sobre a mesa e belas roupas para vestir. Então comeu e depois vestiu as roupas. Aqui há algo que é extremamente difícil, especialmente para a energia masculina. Ele encontra uma cama,
A cama é o símbolo de nossos instintos. Em geral, a gente nasce numa cama, em geral, a gente transa numa cama, em geral, a gente morre numa cama. Então, os processos de vida e de morte estão muito ligados à ideia da cama. E quando ele chega lá, ele apanha. Isso é muito difícil para a energia masculina, que é uma energia de ação. O apanhar, o sofrer, o resignar-se, é algo que, em geral, quer que apenas o feminino passe por isso, mas não o masculino. E aqui o príncipe, esse masculino que está nesse caminho de encontro e redenção com o feminino, ele apanha por 3 dias até que ele possa ser despido, que é justamente sair, né, da seu invólucro cultural que ele trazia, sair dessas vestes antigas para poder assumir um momento novo e realmente entrar no reino da gata. Esse sofrer, esse se permitir ser martirizado, essa ideia, às vezes, do sacrifício, essa coisa do momento que, às vezes, a gente vê na análise e do pouco, né, que já estudo de alquimia, né, o momento em que é preciso deixar que, que o que está sendo ali produzido repouse. É bem essa ideia de que você precisa aceitar o sofrimento. Essa ideia, às vezes, ela é mal interpretada como uma ideia de resignação total e de que não há vontade, não há possibilidades, não é nada disso. O que aqui está dizendo é que há momentos em que você deve, sim, sofrer. Você deve viver aquele sofrimento. E só quando você vive esse sofrimento é que você pode caminhar para aquilo que vai chegar ao príncipe, que é uma mesa farta, e onde ele consegue, então, vestir uma nova roupagem. Ele se sentia bem novamente no segundo dia, foi para outra sala. Estava curioso para saber o que aconteceria, e tudo se repetiu. Novamente as mãos apareceram, bateram nele, tiraram-lhe as roupas e ele se alimentou. No terceiro dia, aqui fala imperatriz, né? Mas a imperatriz de lá, né? Que é a gata, ordenou que seus homens gatos levassem o jovem herói ao grande salão, onde tudo era feito de ouro puro, e lhe dessem roupas também de ouro puro. Paulo? Antes de você entrar na análise desse texto agora, eu queria que você voltasse um pouquinho, né, para explicar para o nosso público em geral o que é essa questão de viver o sofrimento. Porque tem muita gente que acha que viver o sofrimento é ficar se lamuriando, né? Tipo, é, é, é abraçar a desgraça e rolar na lama com ela. Você pode explicar um pouquinho, né, disso para a gente, por favor? Sim, claro. De fato, é algo que precisa realmente ser muito bem explicado, porque a gente vive numa cultura, né, em que a gente é um grande pecador, né, e a gente tem que ficar o tempo inteiro pedindo perdão e se lamuriando, e não é isso que o conto está falando. O conto está dizendo que sempre para você fazer um trabalho alquímico, para você fazer um trabalho em que realmente você vai chegar à redenção, isso passa por viver o sofrimento. E viver o sofrimento é, sobretudo, aceitá-lo, não julgá-lo, acolhê-lo. Aí sim é o abraçar, né? Abraçar o diabo e rolar com ele na lama, né? Nesse sentido de, olha, estou me sentindo deprimido, estou me sentindo triste, estou me sentindo desanimado, estou me sentindo fraco, estou me sentindo, sobretudo, estou me sentindo vulnerável, que é o grande problema do masculino. O masculino massacra o feminino porque o feminino está o tempo inteiro mostrando para o masculino o quanto ele é vulnerável. O falo, ele é uma ilusão.
E o feminino, muitas vezes, é mais sofisticado que o masculino, porque ele tem que se haver com a realidade sem o falo. E essa ideia do falo, essa ideia do poder do masculino, do poder da ação, na verdade, ele é ilusório. Então, para que você realmente chegue ao momento de se encontrar, né, no caminho, né, que o Jung vai chamar da individuação, onde você caminha para chegar ao encontro com seu si mesmo, né, com seu sagrado anjo guardião, enfim, com a sua essência, você precisa passar pelo sofrimento e senti-lo, não no sentido de lamúria, não no sentido de que ele não vai ser ultrapassado, mas que ele tem que ir com você. Né? O sofrimento faz parte da vida. Né? Ele não pode ser ignorado. É ele que te impulsiona, inclusive. É a falta que nos leva para frente. Então, é essa a ideia aqui do príncipe que apanha, que apanha, que apanha, e que tem que apanhar, que tem que sofrer ali aquele momento e que aceita aquele sofrimento, ainda que ele não entenda aquilo naquele momento, para que ele possa receber a alimentação e receber as novas roupas. Não sei se pude explicar bem, Paulo, o que é essa ideia. E então ele chega lá, e aí tudo é de ouro, ele recebe roupas de ouro, e aí eles põem o herói num trono de ouro puro, e ele pensou, não sei quem governa aqui, mas logo viu uma linda gatinha deitada numa cestinha de ouro. A gata deitada numa cesta. Toda vez que a gente vê um símbolo de algo circular num conto de fadas, significa que ali está presente o si mesmo. E Marie-Louise vai falar que ali a gata está mostrando mais do que o feminino aparecendo, né, que já estava permeando a história inteira, é o si mesmo, né, mostrando, né, o si mesmo convidando ali para que o masculino, para que o herói se aproxime, né, enfim, ele vê então a gatinha, ele se aproxima do si mesmo. A imperatriz dos gatos entreteve o jovem até que um dia, à meia-noite, depois de uma festa, ela se levantou da cestinha e disse a todos os presentes: de hoje em diante não sou mais a regente deste palácio. Este jovem é agora o senhor de todos nós. E todos os gatos o saudaram como seu senhor. A imperatriz dos gatos pegou o herói pela mão e o abraçou, dizendo: meu querido herói, por que você veio para cá? E ele respondeu: minha querida gatinha, Deus conduz as pessoas por diferentes caminhos. Meu pai me mandou sair em busca de um linho tão fino que se possa soprar através dele, fazendo passar pelo buraco de uma agulha. E eu vim para achar esse linho. Os dois irmãos mais velhos do nosso jovem já estavam novamente em casa. Eles haviam esperado pelo irmão mais novo, mas como este não chegava, voltaram para casa. O mais velho levou ao pai o cachorrinho, deixando-o muito satisfeito. O irmão do meio levou seu pedaço de linho grosseiro que passava por uma agulha grande. E então o pai perguntou: onde está o mais novo? O irmão do meio respondeu: pai, não tenho visto desde que nos separamos. Ele desapareceu e provavelmente não vai voltar. Assim todos pensaram que ele havia morrido e por isso choraram e ficaram muito tristes. Acontece que, passado algum tempo, certo dia, a gata disse ao herói: meu querido, você não quer voltar para casa? O prazo de um ano em que vocês ficaram de se reencontrar está esgotado. E ele respondeu: não, não quero voltar para casa. O que eu iria fazer lá? Sou feliz aqui. Vou ficar onde estou até morrer. E ela responde: não, não, você não pode fazer isso, insistiu ela. Se quer ficar aqui, antes você precisa voltar e levar para seu pai o que prometeu. Aqui eu faço uma pausa para mostrar o conto falando do feminino, do masculino, que no encontro com o feminino, no mundo do inconsciente, ele vai se infantilizar. Aqui o herói quer ser cuidado pelo mundo do feminino. É um momento que ocorre muito na vida do homem,
né? Ele quer que a mulher cuide dele, que a mulher faça as vontades dele, quer que a mulher traga a felicidade dele. E isso é um grande perigo para aqueles que buscam o que vamos chamar do mundo de lá. Porque você corre o risco de se encantar e de você ver as maravilhas do mundo do inconsciente, ver as maravilhas do mundo da magia, e você quer ficar por lá. E esquece dos seus compromissos que você deixou no mundo de cá. E é isso que a Agatha está alertando a esse príncipe, que é um príncipe que se infantiliza e que quer ficar ali naquele reino, e que ela diz para ele, não, você tem um compromisso para fazer. E quando ele pergunta do linho, ela diz, isso não é o problema. Desviando um pouco o assunto, o herói perguntou, é verdade, minha querida gatinha, que 3 dias contigo correspondem a 1 ano? E ela responde, sim, e até mais. Já se passaram 9 anos desde que você saiu de casa. Aqui é mais uma prova que estamos no mundo do inconsciente. O mundo do inconsciente não há tempo, né? Um mundo atemporal. A psicanálise vai dizer, inclusive, que o inconsciente ele tem representação de tudo que nós vivemos, exceto da morte. Ele não consegue representar algo que simples, a morte enquanto finitude, né? Ele não representa isso. Então aqui está mostrando, né, essa questão do tempo. O jovem herói não podia acreditar nisso e disse: como um ano pode ser 9 anos? Então como posso voltar? Vou precisar de 9 anos para voltar a meu pai? E a gata disse: alcance-me o chicote pendurado na parede, o chicote de fogo. Ela estalou o chicote em 3 direções e um carro de raio apareceu instantaneamente. Ao entrar na carruagem de raio, a gata estalou novamente o chicote e a carruagem desceu. Ela então perguntou: você está preparado? Você já pode ir para casa? E eles já haviam chegado ao destino. Então ela diz: leve essa noz com você, mas quebre-a só depois que seu pai lhe pedir o linho. Aqui é uma questão interessante que a Marie-Louise trata, é mais uma vez a presença do carro, né? Essa necessidade de uma embarcação, de um carro, de algo pela qual você se deve guiar. Como está saindo do mundo da inconsciência para se chegar ao mundo da consciência novamente, percebe-se que essa gata, sobretudo, ela é mágica. Ela é uma gata bem realmente ali do mundo dos deuses, da encantaria. Ela conclama um carro de fogo e vai como um raio e chega a outro lugar. Esse carro é o veículo da consciência. É o veículo da consciência sem o qual os deuses morrem. E um deus morto pode ser algo extremamente perigoso, porque ele vai agir no mundo da consciência, da inconsciência, perdão, e provavelmente ele vai se transformar, né, o arquétipo ele vai se transformar em uma ideologia, e provavelmente numa ideologia que vai tentar destruir aquilo que lhe for contrário ou diferente. Muitas vezes somos fascinados por muitos ismos que temos por aí, em razão da morte que fazemos às tradições que existem e que deveriam, de alguma forma, ser reverenciadas, não no sentido religioso do termo, né? Ou não só dessa forma, né? Para quem pretenda cultuar dessa forma, mas de toda forma de reverência. É algo que o Jung fala muito, né? Ele conta de uma história que eu acho muito bonita, que uma vez alguém perguntou a um sábio por que antes os deuses falavam de forma tão próxima conosco? E aí o sábio diz, é porque nós perdemos a capacidade de nos curvar. A gata então sai do mundo da inconsciência através do carro da consciência, leva com ele o príncipe e entrega para ele uma noz. Quando a carruagem de fogo desceu do céu, o pai e irmãos ficaram aterrorizados. E o pai perguntou, você trouxe alguma coisa para mim, meu filho? Você trouxe o linho? E o jovem respondeu, sim, pai.
Dizendo essas palavras, ele quebra a noz e dentro dela encontra o grão de milho. Ao abrir o grão de milho, ele encontra um grão de trigo. Vendo isso, ele ficou muito irritado e pensou: a danada da gata me enganou. E disse: ao diacho com essa gata, ela me enganou. Mas logo que disse isso, ele sentiu garras invisíveis arranharem suas mãos, que se cobriram de sangue. Então ele abriu o grão de trigo e encontrou nele a semente de uma erva que cresce à beira da estrada. Abrindo essa semente, ele retirou dela 100 metros de finíssimo linho e deu ao seu pai, que disse: meu filho, a coroa é sua, porque você encontrou o linho mais belo. A nós, mais uma vez, o circo, mais uma vez, a presença do si mesmo, a ideia de que você precisa vencer essa casca para chegar na essência. É necessário o esforço. Chega da nós, ela vira o milho como o sentido daquilo que sustenta a vida, do alimento. Do milho vira o trigo, que tem essa mesma função do milho, mas o trigo também tinha uma questão ligada à morte, à ressurreição, a ideia de uma vida em outros mundos. E, por fim, a erva daninha, que depois vai virar o linho. A erva daninha é aquele momento em que você transitando da noz, em que você quebra a casca dura e você adentra para o milho, para aquilo que te sustenta, para chegar ao trigo, que é o que te sustenta, e mais o mundo espiritual, por fim, você tem que voltar à ideia do aprendiz. É a transição do mundo para o louco, para novamente a história retomar. É aquilo que o Jung ia falar, a Marie-Louise fala muito sobre isso, que quando você consegue chegar num processo de análise muito avançado, em que o seu contato com o inconsciente se torna aquele contato oracular, especialmente através dos sonhos, em que se você faz uma perfeita interpretação, você consegue as respostas, né, do seu si mesmo. Em algum momento essas respostas vão se calar. É a ideia da erva daninha. Significa que em algum momento o inconsciente vai dizer para você: estou cansado de te servir de oráculo, estou cansado de te dar respostas, e você vai ter que retornar. Se você quer encontrar o linho mais fino, você vai ter que retornar para essa condição em que você vai fazer as coisas por si próprio, né? Em que a consciência, né, ela se une à inconsciência de uma forma que a gente não consegue, talvez, colocar em palavras, mas que ela existe. E aí chega-se ao linho mais fino. E quando ele diz, né, que ele vai receber a coroa, né, o imperador vai dizer isso ao filho, o herói diz: não, pai, eu já sou muito rico, pois tenho um império onde vivo, quero voltar para lá. Mas o pai disse: não, você não pode voltar. Antes disso, cada um de vocês precisa encontrar uma esposa, porque quero saber com quem vão se casar. Depois, então, decidiremos. Muito bem, disseram os irmãos, e se retiraram. Aqui é uma questão que é a ideia do linho que eu falei lá no início, que é a ideia desse linho puro, desse linho luminoso, desse livro do mundo das altas esferas, que é, na verdade, a ideia do imperador, que é um imperador bêbado, um imperador entregue à sua compulsão, de uma fantasia que ele tem de um feminino, que é o ideal da grande dama, que é aquela dama que é perfeita, que é aquela dama no qual os homens, em geral, projetam a sua incapacidade de lidar com sua própria alma. Então, projetam nessa figura de uma mulher ideal, sem mácula, né? E, inclusive, uma mulher que não tem sexualidade, que não usa o banheiro, que não arrota, que não ronca, né, que não fica com o cabelo desarrumado. É essa ideia, né, dessa mulher ideal. No fundo, o Linho está falando disso, né? E por isso que quando ele vê que o Linho chega, ele quer agora que os filhos encontrem, né, esta dama. É esse agora. Na verdade, esse era o desafio que o imperador estava fazendo.
O irmão mais novo e a gata entraram na carruagem de fogo e voltaram para seu reino. Quando chegaram, a gata perguntou-lhe: então, o que você fez? E ele lhe contou tudo. Mas agora ele não sabia como encontrar uma esposa. A gata ouviu com toda atenção sem dizer uma só palavra. Depois de um mês, a gata voltou a perguntar: você não quer voltar para casa? Não, não quero, pois não tenho motivo para isso, respondeu ele. Com o tempo, eles começaram a se apaixonar um pelo outro. Então, certo dia, o jovem herói perguntou à gata: por que você é um gato? E ela respondeu: não me pergunte isso ainda. Faça essa pergunta em outra ocasião. Odeio viver no mundo. Vamos ver o seu pai. Ela pegou novamente o chicote, estalou em 3 direções, a carruagem apareceu imediatamente, eles voltaram para o palácio do imperador. Ao vê-los, o pai perguntou: você não tem esposa? Você não é casado? Onde está sua mulher? O jovem herói apontou para a gata e disse: aqui está ela, é esta gata. A gata então sentou-se em sua cesta de ouro. Santo Deus, que você quer com uma gata? Você não consegue sequer falar com ela. A gata ficou muito irritada, pulou da cesta, correu para outra sala. Lá ela deu um salto mortal e transformou-se numa linda jovem. O salto mortal. A criança que se vira no ventre. O louco, aquela figura do anão que dá os saltos mortais. Sempre que você transgride uma regra. A gata consegue, através do salto mortal, por um pequeno momento, mostrar quem ela realmente ela é. Enquanto ela voltava, o jovem herói foi ao seu encontro e abraçou. Absolutamente surpresos, o pai e os irmãos ficaram paralisados. O pai ficou tão fascinado pela bela jovem que disse: realmente a sua esposa mais linda. Você deve ser meu sucessor e herdar todo o meu império. Mas a jovem não podia manter sua forma humana por muito tempo. O herói disse ao pai: não, pai, as coisas não vão ser assim. Eu já tenho um império e uma coroa, por isso passe em seu reino a meu irmão mais velho. Enquanto ele dizia isso, a gata deu outro salto mortal, voltou à sua condição de gato e deitou-se em sua cesta dourada. O imperador então deu a coroa ao filho mais velho. O jovem herói partiu com a gata, mas ele estava muito irritado porque ela continuava como gata. Ela disse: meu querido, vou explicar-lhe mais tarde porque estou nessa condição de gato. Uma maldição pesa sobre mim. Eles então voltaram a viver no império dos gatos como antes. Mais uma vez você perceba, por mais que a gata instigue, que o feminino esteja ali instigando esse príncipe, ele ainda não consegue assumir a sua condição de homem. Ele precisa, né, está sempre buscando nessa gata, nesse feminino, esse lugar de um acolhimento, esse lugar ideal, que, de certa forma, é a fantasia do pai com o Lee. Por isso que a gente massacra tanto o feminino, que a gente quer esse feminino idealizado, esse feminino que não é humano. Um belo dia, estando sozinha, a gata pôs-se a afiar 3 sabres turcos. Quando o herói chegou da caça, os dois conversaram um pouco, mas depois de alguns minutos a gata fingiu estar doente. Minha querida, o que você tem? Perguntou o nosso jovem. Estou muito doente. Se você me ama realmente e quer me ajudar, corte a minha cauda. Ela é muito comprida e pesada, não consigo mais andar com ela. O jovem herói ficou desesperado e disse: não, você não pode morrer, prefiro morrer no seu lugar. Tem uma pomada, vou curá-la com ela. Mas como a gata insistisse muito que ele deveria cortar-lhe a cauda, ele acabou cedendo. O que aconteceu? A gata se transformou numa jovem, mas pela metade. Da cintura para baixo ela virou mulher, da cintura para cima continuou gata. Aqui realmente começa a redenção. E essa redenção, ela vem de baixo para cima, o que significa que a redenção, ela começa através dos nossos instintos. Ela começa através do que em nós é humano, da nossa sexualidade e de toda a força telúrica que carregamos, de toda a força da matéria que carregamos. Nesse momento, então, ela começa a voltar à sua forma humana, mas esse trabalho é um trabalho que começa, então, da sua sexualidade para cima. Nesse momento em que da metade
para baixo ela é mulher, metade para cima ela ainda é uma gata, aí mais ela se assemelha à deusa Bast. E fica mais claro de que a gente perceba que ela ainda está ligada a esse mundo, né? Esse mundo encantado, esse mundo dos deuses, esse mundo da encantaria, esse mundo da fascinação, e que ela precisa continuar a sua redenção, e ela faz isso, né? Através da forma como ela, percebam como ela o tempo inteiro está amealhando ali o masculino, ela não pode dizer diretamente, ela tem que criar sortilégios, como é muito do feminino. O feminino, ele nem sempre é direto, o feminino, ele é astucioso, né? E dentro dessa astúcia, ela foi levando o príncipe para que ele a redimisse, mas, na medida em que ela se redimia, ela também fazia a redenção, a maturidade desse príncipe que não conseguia sair da condição de infância. Quando o jovem viu isso, ficou muito contente. Mas a gata prosseguiu dizendo: odeio a vida, prefiro morrer. Por favor, corte a minha cabeça, você pode ficar com todo o meu império. Como você pode me pedir para fazer isso? Você me ama e quer me ajudar? Corte a minha cabeça. Finalmente, não conseguindo resistir, o jovem empunhou um dos iatagãs e decepou a cabeça da gata. No mesmo instante, ela se transformou por inteiro numa lida jovem. Todos os gatos que estavam no palácio também se transformaram em seres humanos, e toda a cidade ficou redimida como a gata. Todos se encheram de júbilo, se abraçaram felizes, e ela disse: de agora em diante você é meu marido. Foi amaldiçoada pela mãe de Deus, até que o filho de um imperador decepasse minha cabeça. Vamos ver seu pai, mas tenha cuidado com seus irmãos, pois eles querem matá-los. Casamento alquímico. Ela é trazida para a sua humanidade, com todo o seu reino, e ali eles realmente podem se unir, né? Ela, né, o feminino redimido, e ele, o masculino redimido. Mas, mais uma vez, é ela que toma o fio da história e pede que eles voltem ao reino. Por quê? Porque quando o feminino se redime, ele obriga o masculino, e isso é muito importante, a ter uma atitude contra o sistema patriarcal vigente. Ele exige que haja uma mudança social. E aí eles voltam ao palácio do imperador, que não se conteve de alegria. Acontece, porém, que ele, o imperador, se apaixonou pela mulher de seu filho e procurava uma ocasião para matá-lo, para ficar com ela. Um dia, ele disse ao filho: vá caçar, pois estou com vontade de um prato diferente. Quando a bela esposa ficou sozinha, o imperador tentou insinuar-se no quarto dela, mas no caminho um gato surgiu subitamente à sua frente. O imperador então disse à nora que ela devia amá-lo. Ela lhe respondeu com um tapa no rosto, dizendo: o que você quer, velho horroroso? Esse ponto do conto, eu acho que é o ponto mais importante para nós. Porque aqui mostra que quando realmente o feminino se redime e ele mostra toda a sua preciosidade, o que o velho sistema quer fazer? Por mais que o discurso seja bonitinho, de que estou feliz, de que aceito a presença da mulher, de que a mulher pode, né, ter a sua igualdade com o homem, aquele discurso e tal, mas isso nem sempre é verdade. No fundo, a gente sempre é chamado a, nessa hora, mais uma vez, uma última vez, a gente quer dominar o feminino. A gente quer, mais uma vez, tornar o feminino o nosso objeto. Mais uma vez, a gente quer que ele nos sirva, que ele nos cuide e que a gente possa, assim, infantilizar. Quantas vezes a gente vê esse sistema, né? Desse velho patriarcado, desse velho imperador que não percebe, né, que o casamento alquímico aconteceu, que o reino dele vai florescer novamente, e aí ele quer destruir aquilo a ponto de matar o seu próprio filho para, mais uma vez, subjugar o feminino.
E é aí que há a reação do feminino, em que ela age, né, contra esse meio social perverso. Quando o marido voltou, ela lhe contou o que o imperador havia feito. Precisamos partir imediatamente, vamos para casa. O filho fingiu ser amistoso com o pai e não ter ouvido nada. Foi gentileza sua falar com minha esposa, ele disse. Mas o pai queria forçá-lo e disse: se você não me entregar sua mulher, vou enforcá-lo. Se devo morrer esta noite, respondeu o filho, você deve saber que minha mulher não me deixará morrer. Assim o pai ordenou que ele fosse preso com a mulher. Quando ouviram isso, eles fugiram, mas antes o herói disse ao pai: pai, não lhe custa esperar, minha mulher irá puni-lo. Na volta ao seu reino, eles reuniram um grande exército e declararam guerra ao pai. O que o velho imperador podia fazer? Ele teve de enfrentar o imperador dos gatos. Em 3 dias, ele estava com seu exército em posição, mas o filho aniquilou as tropas do rei. O único a ficar vivo, vendo-se perdido e sem forças, ele disse ao filho: por favor, perdoe-me, pois nunca fiz nada de errado em toda a minha vida. Julgue-me com justiça, e você governará meu império com justiça. E de onde eu vim, isso eu lhes contei. Aqui, finalizando o conto, é o masculino. Aqui o príncipe assume o seu papel de herói, mas percebam, sempre referenciando a gata, né, ou agora a princesa, eles juntos. Percebam que é o casamento alquímico, né, a união de feminino e masculino, que quando realmente estão juntos, que se compreendem, que se amam, eles conseguem efetivamente transformar também o meio social. Declaram guerra a esse meio social, em geral, esse patriarcado horroroso que nós vivemos, e que efetivamente, através de uma atitude, a questão da guerra traz essa ideia da atitude, traz essa ideia de ter postura, porque às vezes a coisa fica apenas no discurso, mas quando a gente precisa ter atitude em relação ao feminino, a gente às vezes regride. E essa, na minha opinião, é uma das partes mais bonitas do conto, quando ela traz realmente essa ideia de que o masculino ele precisa estar no seu lugar, ele precisa sair da sua infantilização quando ele está diante desse infantilização ou fascinação quando ele está diante desse feminino maravilhoso que se apresenta, e ele, na sua condição e junto a esse feminino, ele consegue transformar realmente o meio social. E percebam, a grande obra, a obra alquímica, não é uma obra que interessa simplesmente aqui a um casal. Ele é realmente uma obra que interessa ao mundo como um todo. Então, aqui eu finalizo a minha exposição. Espero que eu possa, de alguma forma, ter contribuído. Agradeço demais, demais, Marcelo, e a todos os presentes aqui. Agradeço todos os ensinamentos, né, que o Projeto Mayhem me trouxe. Sou muito grato e é uma forma de eu tentar contribuir, devolver, ainda que minimamente, tantos aprendizados e tanto crescimento que tive na minha caminhada. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a galera para a gente fazer essas considerações. Paulo Jacobina, comece então. Antes de mais nada, agradecer ao Luciano pela explanação. De fato, a escolha do conto muito boa, perfeita, né? Fazer um comentário extra também, né? Destacar uma coisa importante na fala final do Luciano, que ele trouxe também o, o ponto da infantilização, né? Da gente saber diferenciar infantil de infantilização. O espírito infantil a gente tem que ter sempre, mas a infantilização, isso é a regressão ao status antes que a gente deve afastar. É você não se portar como você deveria ser, mas você sempre ter uma visão infantil, uma visão do novo, uma visão da descoberta da sua própria vida, né? E uma coisa que
provavelmente ficou claro, se não ficou, né? Veja de novo a apresentação do Luciano, que todos nós temos a necessidade de gerar o equilíbrio interno das nossas energias, né? Realizar, como o Luciano frisou constantemente, o casamento alquímico. E para isso, uma coisa que eu recomendo é a prática filosófica, né? Aquela que te auxilia no processo de lapidação e descoberta do seu verdadeiro ser. Para você conhecer um pouco mais, você tem dois caminhos, né, que eu sugiro que se complementam. O primeiro é ir lá no canal do Pedra de Afiar, né, youtube.com.br Pedra de Afiar, e se inscrever acompanhando nossos vídeos, né? Nós temos 3 vídeos por semana com os temas mais diversos: magia, mitologia, psicologia, história, vários outros, que vão te ajudar nessa sua senda iniciática. E o segundo, falando em senda iniciática, é entrar no site do Pedra, pedradeafiar.org, e se inscrever nos nossos grupos de estudos, né, o todo. Assim você consegue adentrar na senda iniciática da Associação Filosófica Pedra de Afiar e começar o seu processo de lapidação. Te espero por lá e, mais uma vez, Luciano, muito obrigado pelo estudo de hoje. Valeu. Florindo Peixoto, suas considerações. Quero agradecer também ao Luciano, foi muito legal a explanação do conto. Me fez lembrar do caldeirão de contos, né, que toda cultura tem, que vai entrando pedaços e vai saindo outros, né, é uma mistura de várias coisas que a gente consegue encontrar nisso daí. E nesse caso, com as suas explanações, eu consegui ver também muitas imagens do tarô ali, né, o louco o pendurado, o louco, a lua, o sol. É bem interessante como esse conto abrange muitas coisas. Muito obrigado mesmo pela explanação. Valeu. Tiago Tomassauskas, suas considerações. Bom, primeiro agradecer essa noite em volta da fogueira que o Luciano proporcionou aqui para gente. E não tem como, né, para mim, pelo menos, não fazer semelhanças entre esse conto e o Atalanta Fugens, né? Não sei se o Luciano já teve a oportunidade de ler, se não tiver, convido a ler, se já leu e puder comentar, seria maravilhoso, porque ambas as narrativas têm uma figura feminina forte, né, que é a Atalanta, no caso. Ambas têm a questão dessa conquista, esse conflito entre liberdade e amor. As duas histórias têm maçãs usadas para fazerem truques. As duas têm uma deusa ofendida que faz alguma coisa com a heroína. Só que no caso do Atalanta vira uma leoa, né? E no caso da gata vira uma gata. E apesar do Atalanta Fugens falar de vários outros assuntos, eu até peguei aqui para mostrar para quem não conhece, eu não tenho como não ver essa narrativa nesse livro. Então, se você puder comentar, ou se você já teve a oportunidade de ler o Atalanta, seria muito legal. Aí depois eu faço o meu jabá final. Eu tenho o livro, né? Eu adquiri no financiamento, ainda não li. Mas é interessante porque o Jung, ele vai ver que várias narrativas em culturas diferentes e culturas que não se comunicaram usam de coisas muito parecidas. Então, é onde ele vai desenvolver a ideia dos arquétipos, que essas imagens primordiais, elas pertencem a toda a humanidade. Então, é interessante como a gente... E a ideia, né, da universalidade do conto de fadas. Porque essas narrativas, se você pegar, às vezes, em culturas assim, você fala, poxa, vai ter uma roupagem diferente, o título é diferente, então, um é o gato, o outro é a leoa, o outro... Mas na hora que você vai destrinchando, você vai ver que são muito parecidos. Então, você sempre vai ter a história do dilúvio, a ideia do redentor, do herói que é comido por uma serpente ou um peixe, ou entra numa caverna e fica tantos dias. Essas narrativas, elas pertencem, né? E agora, você falando isso, vou adiantar o Atalanta na minha lista de leituras. Será muito bom se você puder voltar depois para mostrar suas impressões, seu site. Se não, se quiser me chamar para conversar também, a gente dá um Com jeito, vai ser certeza. muito legal. Bom, e convidar a galera que não conhece a acessar o mortesubita.net. Lá, e a dica de hoje é procurar pela Marie-Louise von Franz, que batia bastante nessa tecla, né, da redenção do feminino como uma importância social mesmo, né, não só na questão da individuação, mas nessa leitura assim de que talvez seja a tarefa mais importante da nossa época, seja essa redenção.
E lá tem alguns textos bacanas dela sobre sombra, sobre a forma como a sombra se manifesta nos contos de fada. Então, esse aí é o convite para a galera. E quem gostar do conteúdo, quem gostar do site, do portal, e quiser colaborar com o nosso projeto, é catarse.me/morte súbita. Venham fazer parte do problema. Ô, Luciano, eu queria te agradecer, foi maravilhoso. E hoje foi a última gravação de 2023, né? Então acho que a gente fechou com chave de ouro esse ano, que eu nem sei quantas gravações a gente fez. E o pessoal que veio hoje por conta do conto e tudo, o projeto Mayhem, é catarse.me/TDC. Ele surgiu na forma que está agora, basicamente pela revista do Hermetismo, que é óbvio que Casa de Ferreiro Espeta de Pau, e eu estou sem a revista aqui para mostrar, mas era uma ideia de contos e textos das pessoas que estudavam o ocultismo e estavam justamente atrás dessa ideia de que, poxa, um cara é da Quimbanda, um cara é da Umbanda, o outro é alquimista, o outro é da Goécia, o outro é Rosa Cruz, martinista, pessoal da Fra, e tá todo mundo indo para o mesmo caminho, e cada um consegue se ajudar com alguma coisa que tem de bom para passar para os outros, né? E aí a gente criou a revista Hermetismo, que é a base disso aí, né? Então, a cada 3 meses, a gente vai fazendo rituais todos os meses, nos solstícios, nos equinócios, nos meses de estação, e no mês que não tem, são 8 rituais por mês, e nos meses que não tem, a gente tem a revista que vai ter os melhores textos que a galera inteira publicou, né? E você vai receber na sua casa, né? Então, eu vou deixar ali o link, é catarse.me/TDC, e eu espero que o Luciano voltar, que eu vou pedir as considerações finais, né? E acho que a gente fez um bom Acho que ele foi trabalho pegar a esse ano, revista. né? Provavelmente. E a gente esperar, porque o ano que vem vai ter muito mais. Então, Luciano, Olha lá. considerações finais e fala um pouquinho da revista. Eu fui buscar, vi que tinha uma aqui pertinho de mim, tá? Mas está aqui, realmente, é maravilhoso o trabalho. Os textos, o que eu acho muito interessante é isso que o Marcelo falou. Você vai ver tradições diferentes, né? Com leituras diferentes, mas que na hora que a gente vai aprofundando, a gente percebe que é como o Marcelo falou, está todo mundo caminhando para o mesmo local. E acho isso importantíssimo, porque o que mais falta hoje para nós é essa ideia da diversidade, de que as pessoas possam pensar diferente, usar simbologias diferentes, ter religiões, práticas diferentes, e que elas podem conviver em paz e mais trocar suas experiências. Então, tá muito bem impressa, um papel maravilhoso, as ilustrações, diagramação perfeita. Então, recomendo, viu? Quem não conhece, passe a participar. Fora os outros benefícios do projeto Mayhem, né? E de todos os projetos que foram falados aqui. E E, aí, e para finalizar, mais uma vez, é só agradecer, Marcelo. Sou muito grato a você e a Pri, especialmente, né, por tudo que venho aprendendo desde 2018 ou 2019, né, que comecei a participar e só transformações. Eu fico muito honrado de poder estar aqui entre vocês e, de alguma forma, estar retribuindo. E já que você falou no início, né, vou só fazer uma propaganda do meu último livro, A Estrelinha Rosa Cruz, que é um livro que eu tentei escrever, um livro infantil, com ilustrações belíssimas, tá, da Letícia Abelha. Quem não conhece pode pesquisar no Instagram, é uma ilustradora, uma artista maravilhosa. E aqui eu tento fazer um pouquinho aí tento fazer um conto de fadas, né? Tento seguir aí esse caminho da Maria Luísa. Quem se interessar pode entrar em contato comigo, tá? Pelo Instagram, @lugper, que é as iniciais de Luciano Guimarães Pereira, e a gente conversa um pouquinho sobre os livros. maravilhoso. Mas você vai voltar aqui o ano que vem para falar especificamente desse livro, a ideia por trás e todos esses conceitos. Combinado. Então, gente, eu só tenho que agradecer. Obrigadão, Thiago, Paulo, Florindo, Luciano. O Robson hoje estava só assistindo, ele estava ocupado, mas todo mundo que está aqui com a gente, porque sem
Vocês todos, a gente não. Na verdade, se ninguém tivesse, ainda acho que o Jacobina, o Tamosalso, o André e tal, a gente ainda ia se reunir, porque a chance da gente pegar os caras que mais manjam, que a gente conhece, que não, das áreas que não são a gente, trazer o cara, ter uma palestra, bater papo, fazer as perguntas que a gente quer fazer. Então, acho que essa é a grande diversão, né? Depois vai lá pro Mayhem, a galera participa, e aí geram textos maravilhosos, e aí projeta isso, né? Se você somar hermetismo, a gente já fez 20, vai para a edição 22, né? Vezes 50 páginas aí. A gente está chegando a 1.000 e poucas páginas. Então, a gente está com um trabalho do tamanho do Equinox, quase, em português. Então, acho que esse é um legado. O Thiago tem o maior compêndio em língua portuguesa, que é o Morte Súbita. Eu acho que não tem nada na internet chega nem próximo da quantidade, e está tudo disponível gratuitamente, né? E o Mayhem também, o projeto mayhem.com.br também está tudo distribuído gratuitamente. A gente joga isso no YouTube para qualquer pessoa aprender, né? Então, quem entra nos projetos é porque quer ajudar mesmo. É porque ou quer a revista física para ter em mãos, para ler, né? A gente sempre recomenda de fazer essa leitura no físico, é diferente de ler no celular, né? O fato de você pegar o papel, sentar, tirar um tempo e tal, magisticamente mesmo, psicologicamente, faz uma puta diferença do que ler no celular ou num tablet. Então é isso, a gente vai continuar sendo mais uma comunidade e com uma porrada de projeto legal para o ano que vem. Então, brigadão para você que acompanhou a gente, e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.